Chegou aquele momento todo especial do programa De Coração para Coração, o momento de meditarmos a santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco, pastor Marcos Romano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com mais uma Palavra de Deus aos nossos corações. Ajude a evangelizar através do canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Se inscreva no canal, toque no sininho das notificações e, se você puder, também convide a sua família, amigos e irmãos da igreja a também se inscreverem no canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Palavra de Deus com o pastor Marcos Romano. Olá, bom dia para você, bom dia amigo ouvinte da Rádio Nova Shekinah, e também um bom dia para você que vai estar nos assistindo, no canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Talvez seja nem um bom dia também, boa noite, boa tarde, dependendo do horário, a gente cumprimenta diferente, Tivemos aí alguns dias ausentes, estivemos viajando a trabalho, algumas reuniões, participamos de um grande evangelismo, para a honra e glória de Deus, foi uma bênção, e voltamos aí para estudar um pouquinho mais a Palavra de Deus, Estava comentando com o Marcelo aqui como a gente já sente parte dessa família da Rádio Nova Shekinah, e Deus tem sido muito bom com o seu povo, tá bom? Então eu gostaria que você realmente ajudasse nesse projeto de evangelização. Você pode divulgar através das mídias sociais também, dos seus amigos, seus contatos. Você pode enviar o link da rádio, isso vai ser muito positivo. Porque quanto mais pessoas entrarem em contato com a Palavra de Deus, mais rápido nós vamos estar pregando o Evangelho, mais o conhecimento da Palavra de Deus vai ser disseminado. E essa é a proposta da rádio. A proposta da rádio, a proposta do canal, não é chamar atenção para ninguém, nem obter lucros com isso, mas sim falar desse Deus maravilhoso que nos salvou. Tá bom? Então, que Deus te abençoe, que a gente possa estar realmente sendo canal de bênção para as demais pessoas. Muito bem. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto muito de ser convidado para festa, viu? Gosto muito de festa. E um tempo atrás, final do ano passado, esse ano ainda não terminou, final do ano passado eu fui realizar um casamento de 2 jovens, até um rapaz, pastor, recém-formado, estava começando a sua caminhada, e eu fui pastor da noiva dele durante muito tempo, quando morava em Santa Catarina. E eles me convidaram, junto com a minha família, para realizar a cerimônia de casamento. Foi uma festa linda, um momento extraordinário. E eu gosto muito de ser convidado para festa, principalmente festas como na antiga mentalidade. Hoje tem uma mentalidade diferente. Eu sou de uma época, enquanto chamava você para o aniversário, tinha um bolo grandão, Não sei se você, mais velho como eu, vai lembrar disso. Tinha um bolo grandão que a gente levava para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, A gente comia e levava ainda, em pote de margarina, até no saco plástico, não queria saber. O legal era levar o bolo, para comer bolo no outro dia antes de ir para a escola. Mas hoje as festas estão mudando, apesar disso eu ainda gosto de ser convidado. Um dia eu fui convidado para uma festa, e um casamento também, eu fui. Quando cheguei lá na hora de ir para a festa, eu imaginei, não, vai ter um local assim, não, foi num restaurante bonito. E quando eu cheguei no restaurante, gente, me deram ali uma folha, ali um menu, do que tinha. Eu falei, poxa, que legal, só que do lado tinha um preço. Marcelo, o Marcelo está aqui me filmando, eu fiquei assim, eu falei, festa de casamento, com menu, com preço, mas beleza, vou ver no que vai dar. Aí, curiosamente, minha esposa perguntou ao casal que estava do lado assim, mas aqui, esse menu pra gente, aqui você tem que pagar. Eu falei, mas nós somos convidados do casamento. Ah, não, mas essa festa é diferente, convidado também paga. Eu fiquei assim, olhando para aquilo, falei, poxa, não quero mais ser convidado para esse tipo de festa não, viu? Festa é bom quando você convida e você dá o banquete, viu? Então, se for me convidar o Marcelo, por favor, não leva a gente para lugar que tem que pagar não, viu? Porque quando a gente chamar você, também você não vai pagar. E tem aquele ditado que diz assim, quem convida, paga o banquete. Eu gosto de imaginar a Bíblia como um grande livro de convites. A Bíblia está cheia de convites, Deus convidando seus filhos a ter um encontro com Ele. Tem convites que são assim, convites mais drásticos. O homem, após o pecado, ele foi convidado por Deus a sair,
de onde estavam escondidos, Deus o chama, Deus o convida, Deus quer ter um encontro com seus filhos. Você vai notar que também Deus convidou Abraão. Abraão, vem, olha, sai daí, vou te levar para um lugar muito melhor. Um convite de Deus. E a Bíblia está cheia de convites. Mas há um convite que me toca muito ao coração. E ele se encontra no Evangelho de São Mateus. Tá bom? Se você puder abrir a sua Bíblia, São Mateus no capítulo 11, a partir do verso 28, fala de um convite. Um convite muito especial que foi feito na época de Jesus, pelo próprio Jesus, mas que é estendido para mim e para você hoje. Não é um convite que ficou restrito àquele momento, é um convite que Cristo faz para você. E o mais legal, ele vai continuar fazendo até que ele volte nas nuvens dos céus para nos buscar e nos levar para morar com ele. E o convite de Jesus se encontra em Mateus 11, a partir do verso 28, na minha tradução diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem. Eu fui dar uma olhadinha no original, né? E fiquei impressionado que esse convite de Jesus, esse vinde a mim, é um convite parecido com uma ordem, mas não é uma ordem arbitrária. Isso me despertou assim um pensamento. Bem, a Bíblia fala que eu tenho livre-arbítrio, né? Eu tenho direito de escolher. Como é que Jesus me faz um convite como uma ordem? Aí, conversando com algumas pessoas, nós concluímos que o convite de Jesus é igual um pai. É igual um pai que dá uma orientação ao filho. Se você é pai, você é mãe, você diz para o filho assim: filho, não brinca com faca porque você vai se machucar. Aí você fala uma vez, duas vezes, mas o filho teimoso continua brincando com a faca e se machuca. O convite ao filho não brincar com faca foi feito. Foi um convite orientação, um convite ordem. Mas o filho foi teimoso. E essa teimosia, é engraçado, né? Que a gente pode dizer que essa teimosia foi o direito de escolha do filho. Ele pôde escolher não atender. Jesus, quando fez esse convite, há mais de 2000 anos atrás, Mateus fez questão de registrar. Porque esse convite de Jesus só aparece no Evangelho de Mateus. Ele não aparece em Marcos, ele não aparece em Lucas, não aparece em João. Ele é específico de Mateus. Dá a entender que Mateus estava bem pertinho. Mateus ouviu essa mensagem, achou essa mensagem sumamente importante. E outra coisa que eu achei muito interessante, além de Jesus ter convidado, ter feito um convite orientação, um convite chamado, Jesus fala sobre duas coisas aqui interessantes. Ele diz, cansados e sobrecarregados. Aí quando você olha para esse texto, você deve pensar assim, então Jesus está falando sobre o trabalho, o cansaço físico. Não é o cansaço físico, é espiritual. Ué, pastor, como é que pode isso? Sim, já ouvi muitos irmãos falarem do cansaço físico. Realmente, nós ficamos cansados. E com o passar do tempo, a idade chegando, né? A gente vai ficando mais cansado ainda. Mas Jesus aqui faz um convite para o cansaço espiritual, cansado e sobrecarregado espiritualmente. Sábado agora eu estava fazendo um evento em uma grande igreja lá em Nova Iguaçu, e antes de começar a programação, algumas irmãs e irmãos me convidaram para conversar, e ela conversou e pediu que eu orasse pela filha que estava se afastando dos caminhos de Deus. Eu falei, não, irmã, eu vou orar, pode ter certeza, mas eu perguntei assim, irmã, por que a senhora acha que sua filha está se afastando? Aí ela começou a enumerar, né, as coisas ali que ela achava que, pelo motivo que a filha estava, né, vários motivos que estavam levando a filha a se afastar. E eu fiquei pensando assim, é verdade quando Jesus disse que nós podemos nos cansar, nos sobrecarregar. Mas não é dos afazeres, não são das situações da vida religiosa. Mas às vezes a gente se cansa da pressão que o mundo oferece. O mundo bombardeia a gente de todos os lados, né? Estava conversando com o Marcelo aqui, às vezes a gente passa por situações, né? Infelizmente, alguns vizinhos, brigam, é carro parado na rua,
música, e você vai fazer um programa, traz um grupo, aí o pessoal reclama, porque está muito alto, você abaixa, ainda está me incomodando, e aí eles colocam música alta na hora que você está fazendo o culto. Já passei por várias situações assim, a gente fica triste, porque a igreja está ali para abençoar, né? Para servir, mas enfim, e aí com essas pendências, com essas dificuldades, com essas tribulações, você às vezes fica desanimado, e aí a gente pensa, como o próprio salmista Asaf, né, fala no Salmo 73, ele disse que quase resvalou os pés, ele teve por um pouquinho assim de se afastar. Ele via a prosperidade dos ímpios, ele via a maldade que cercava, e ele estava vendo que isso estava desanimando. E sabe o que Asaf fez? Asaf foi para a igreja. Chegou lá, ele começou a pensar, a conversar com Deus, e viu que o caminho dos ímpios leva para a morte. A palavra de Deus diz que há dois caminhos diante de nós, o caminho da vida e o caminho da morte. E Deus convida-nos a escolher o caminho da vida, mas às vezes a gente prefere escolher o caminho da morte. Pastor, mas como que isso pode acontecer? Escolhas que nós fazemos. Eu fiquei pensando sobre escolhas, né? Escolher, tomar decisões. Que tipo de amigos você anda? Qual a tua alimentação? Você tem tirado tempo para estudar a palavra de Deus? Há quanto tempo você não canta um louvor? Mas não é na igreja, não. É um louvor você em casa. Você no seu momento de folga, você não ouve um hino, não canta um hino. Agora há pouco o Marcelo estava cantando aqui, né? Ainda bem que ele trabalha na rádio, né? Porque se fosse cantor ia ficar complicado. Eu e Marcelo vamos fazer uma dupla, né? É chamada dupla de esperança, né? Esperança de harmonia, porque a gente não canta nada. Mas, queridos, é um momento seu de comunhão com Deus, você louvar a Deus. Isso te aproxima. Por isso que Jesus, no verso seguinte, ele diz assim, para nós que estamos nessa batalha, há um cansaço, há um desânimo, dá vontade às vezes de largar tudo, parece que as coisas não estão funcionando, você é um servo, uma serva fiel, e as coisas não estão funcionando. Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aí eu me inculquei com isso, e foi uma tradução que eu gosto muito, a tradução inglesa, King James, né? É a tradução inglesa da palavra. E lá a tradução diz assim, tomai a minha canga. Você que está cansado, diz mais ou menos assim, você que está cansado de carregar os seus fardos, toma a minha canga. E aí eu fiquei pensando, gente, que negócio é esse canga? Aí eu fui pesquisar. Canga é aquilo que se coloca nos bois para eles puxarem carroças, né? Isso na época dos nossos pais, avós, era muito comum. Minha mãe contava isso lá no interior, no Espírito Santo. E quando eu fui pastor em Santa Catarina, eu trabalhei um período no interior e eu vi, né, animais assim arando a terra. Os irmãos lá, alemães, descendentes de alemães, usando ainda o boi com a canga. E foi interessante que veio na minha mente, quando eu estava estudando esse tema, a imagem de dois bois carregando um arado pesado, né? Tinha um arado, tinha uma pessoa assim em cima também, ia arando, ia jogando a semente, e o boi com os próprios pés ia também enterrando ali a semente. Vi uma pessoa atrás também com uma enxada enterrando, um processo bem interessante. Eu fiquei pensando nisso. Dois bois numa mesma linha, fazendo ali a trilha para a plantação, né? Só que era interessante o fato de que tinha um boi maior e um boi menor. E eu notei que essa canga, esse jugo, ela ficava inclinada. Eu não sei se você já viu isso, eu não vi nenhum vídeo no YouTube, você de repente pode dar uma olhadinha, né? Mas eu vi essa canga. A canga ela é um pedaço de madeira e ela tem assim dois vãos, dois espaços onde encaixa aqui assim a parte da nuca dos animais. E um boi maior, mais forte, e um outro não tão forte. E aí você fica curioso, né? E você pesquisa sobre a canga, e a canga ela tem essa funcionalidade, que o boi mais forte ele vai puxar o peso maior, ele vai ter um maior trabalho. Mas o boi mais fraco, ele também participa, mas ele não tem tanta força. E geralmente é um boi mais velho, né? Um boi mais cansado, mas que também pode ser útil no trabalho. Então Jesus ele faz um pedido, é um convite, pedido.
Ele diz assim, ó, verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, quando ele diz para nós, né, tomarmos o nosso jugo, para você fazer uma troca. É interessante você fazer essa troca de lugar. Aonde tem que entrar o boi mais forte, é onde Jesus entra. O sacrifício maior, quem fez e quem faz é Jesus. Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu a morte que nós não tínhamos condição de morrer. E, queridos, não é pelo sofrimento. Não foram somente os cravos, a humilhação, a chicotada. O grande ponto da morte de Cristo na cruz é que nós não temos vida em nós mesmos. Então, se eu e você morrermos a morte natural, nós não vamos ressuscitar. A gente não tem vida. Então, era necessário que o Filho de Deus morresse. Ele pagou o preço, a parte mais difícil. O maior peso estava sobre os seus ombros. Fomos nós, pelos nossos erros, que causamos o sofrimento de Cristo. Mas ele suportou a parte mais pesada da canga. E ele diz, vem comigo, vem caminhar comigo. Deixa eu carregar o peso. O problema maior é que a gente está querendo carregar o peso, meu povo. A gente está querendo carregar o peso que nós não podemos carregar. Quantas pessoas tentam salvar a si mesmo, tentam fazer coisas que aos seus olhos são dignas de salvação, mas a salvação é somente em Cristo. Não tem nenhum outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos, a Bíblia deixa claro. Então, quando você fala sobre salvação, você tem que falar de Jesus. Você não pode falar sobre outra coisa. Mas você, quando é salvo por Jesus, você não fica isento à sua responsabilidade. Ah, beleza, agora estou salvo, acabou, não preciso fazer mais nada, vou seguir a vida do meu jeito. Não funciona assim também. Jesus nos convida à caminhada cristã. No mundo tereis aflições, disse o mestre, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, eu vou vencer também. Mas tem uma diferença, a vitória não é minha, a vitória é de Cristo. Eu venço com Ele, por Ele e através dEle. Aí está a grande diferença. Então, nesse momento, eu quero convidar você, em nome de Jesus, troca de lado. Para de tentar se salvar. Para de tentar ser aquilo que você nunca vai conseguir ser. Deixa Cristo trabalhar na sua vida. Vai a Ele como você está e diz assim, Senhor, eu estou aqui com as minhas fraquezas, com os meus vícios, com as minhas dificuldades. Eu preciso de uma mudança. Eu não quero uma melhora. Tem gente que vai para a igreja, diz que aceita Jesus, agora vou melhorar. Não, meu irmão. Minha irmã, não tem essa não é melhora, é mudança. Quem você era, você não pode ser mais. Mas não é possível por si mesmo, nós não temos força para isso. Onde é que está a força? A força está em Cristo. Então quero apelar ao teu coração nesse momento, em nome de Jesus. Troca de lugar, deixa Jesus ser o boi forte na tua vida. Deixa Ele puxar aquilo que você não pode, pela fé nele, no que Ele fez. Permita que o Espírito Santo faça a mudança que só Deus pode fazer. Deus te abençoe muito nesse dia, nessa hora em que você está ouvindo a palavra de Deus, ou talvez esteja assistindo esse vídeo. Não perca a esperança. O Senhor pode e quer te salvar. Permita, abra teu coração a Jesus, e Ele vai carregar os fardos da tua vida. Posso orar com você? Oremos então. Ó Deus querido e amado, obrigado porque Jesus é realmente aquele que carrega a parte mais difícil e faz o que é impossível para nós. Nessa hora nós queremos entregar a nossa vida a Ele e aceitá-lo mais uma vez como Senhor e Salvador. Oramos agradecidos pelo sacrifício dEle e em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um bom dia para você.